Toda vez que o Sol tá no signo, é importante sim a gente lembrar que a gente tem esse signo e que aí é hora de pôr em prática a parte boa e aprender a lidar com os desafios dele também. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Viva Astrologia. Meu nome é Marta Nascimento e hoje começa a temporada pisciana, né? Então vamos conhecer mais sobre esse que é o último signo do zodíaco, porque mês que vem, com a entrada do Sol em Áries, a gente começa definitivamente o ano novo, né? 2024 para astrologia começa com a entrada do Sol em Áries. Então, falar sobre o lado sombra e o lado luz de Peixes. Por que eu acho que é importante, né? A gente falar sobre isso, eu trazer essas informações para vocês. Primeiro, porque todo mundo tem o signo de Peixes, né? No mapa astral, como eu sempre falo, a gente tem todos os signos no nosso mapa. Então eu acho que é importante, né, a gente conhecer mais sobre essa energia para aprender a lidar com ela, né? Porque se ela faz parte da gente tem que aprender a lidar. E segundo, porque a gente aprende a lidar melhor com as pessoas, né? Compreendendo que todo mundo tem qualidade, defeito, né? E não adianta a gente só ficar apontando dos outros, se a gente tem também, né? Então vamos começar falando sobre o lado luz, que é o melhor lado, né? O lado que todo mundo gosta. Vamos deixar o lado da sombra para depois, né? Mais pra frente no vídeo. Peixes é o último signo do zodíaco, como eu comentei. Ele é regido por Netuno e Júpiter, e isso dá, sim, muita mesmo sensibilidade aos nativos, né, desse signo. Eles são sim considerados chorões, né? Eles são muito sensíveis, sentem demais as coisas e às vezes eles não conseguem nem colocar em palavras, né? De tanto que ele tá sentindo. Outra característica bem marcante do signo de Peixes é a intuição. Não adianta, Peixes ele pega assim as coisas no ar, ele sonha. Se ninguém contar, pode ter certeza que ele vai sonhar, não precisa falar nada pra ele, porque de alguma forma ele vai descobrir, porque a intuição é muito aflorada. Sente o ambiente, sente as pessoas, né? Eles são conhecidos aí como as esponjinhas do zodíaco, porque onde ele tá, ele consegue sentir, ele sente o que a pessoa tá sentindo, ele sente a energia do ambiente, né? E isso é natural deles, não é uma coisa assim forçada, não é uma coisa mentirosa. Parece que eles têm assim um fio que conecta diretamente com o mundo extrafísico, tamanha a intuição deles. E justamente, né, por esse fato deles sentirem, como eu falei, as pessoas, os ambientes, eles são pessoas com bastante empatia, né, com bastante compreensão com os outros. Então ele consegue pegar o que o outro está sentindo, né, ele consegue se pôr no lugar daquela pessoa, porque tá ele e a pessoa na frente, ele já tá sentindo ali o que a pessoa tá sentindo. Então ele consegue se colocar mesmo no lugar da pessoa, consegue entender e aí compreender, né? E o pisciano precisa aprender a saber filtrar o que é seu e o que é dos outros, né? Porque como eu falei, é uma esponjinha, então ele vai sugando, como se fosse uma esponja quando você joga água, ela vai, né, aumentando assim. É a mesma coisa com peixes. Ele vai pegando as energias do povo e quando vai ver ele já tá super carregado. Então, piscianos, aprendam a filtrar, né? Separar o que é seu e do outro. Não tem problema nenhum em ter empatia. Isso é algo muito nobre, né? Uma virtude muito nobre. Mas tem que saber separar o que é seu e o que é do outro, né? Senão, como é que a gente consegue viver carregando todas as dores do mundo? É complicado, né? Outra coisa que parece, todo mundo que conhece o pisciano vai concordar comigo, imaginação. Pisciano é assim um serzinho que, nossa, sabe aquelas piadinhas, né, aquelas tirinhas que a gente vê na internet? Aí quando Deus estava criando os signos, quando Deus estava criando, Pisciano, ele derrubou assim 1 quilo de imaginação. 1 quilo não, né, gente? 1 quilo é pouco para Pisciano. Ele derrubou assim 1 tonelada. Opa, foi colocar a imaginação, extravasou, porque eles são extremamente criativos e imaginativos. Eles são totalmente desprendidos da realidade. Para eles, tudo é possível. A criatividade não tem limites. E justamente por isso que eles conseguem criar coisas lindas, né? Obras lindas, que conseguem tocar as pessoas. Porque, como eu falei, eles sentem tudo, né? Então, eles podem também ter como inspiração sentimentos alheios, situações alheias, e aí eles conseguem criar coisas lindíssimas, né? Que conseguem tocar as outras pessoas também. Ainda falando sobre essa parte de imaginação, criatividade, a gente tem o sonho pisciano, né? Mais uma palavra que define perfeitamente peixes é sonho, porque nada é mais importante para um pisciano do que os seus sonhos. Isso é o que move a vida deles. Eles não conseguem entender assim muito bem, né? Eles não conseguem assimilar a ideia de que as pessoas não sonham, porque tem gente que não tem assim muitos sonhos, né?
Eles não conseguem conceber isso muito bem, porque isso é a base da vida deles. Eles ficam, nossa, mas como é que você não sonha? Sonhar é ilimitado, né? Sonhar é de graça, a gente pode sonhar o que a gente quiser, né? Então eles ficam meio, nossa, como que a pessoa não se deixa levar pela imaginação, pelo sonho, né? O amor, né, pelo sonho, a importância do sonho é tão grande para peixes que às vezes, no fundo, eles não querem nem trazer esse sonho para a realidade. Eu sei que parece meio esquisito essa história, né? Eles não querem trazer, né, o sonho para a realidade justamente porque ela nunca vai ser igual ao sonho. Obviamente, né, a realidade ela tem limites. E o sonho vai ser sempre melhor. Então, peixes às vezes tem essa questão, né, de trazer ou não o sonho para a realidade. Às vezes ele prefere só ficar no mundinho dele da fantasia, do sonho, porque lá tudo é perfeito e a realidade é dura demais, né, convenhamos. Mais uma característica super pisciana é que eles são ligados a tudo que é sutil, né, tudo que é leve. Então, desde as artes, né, e aí pode ser música, pintura, escultura, qualquer coisa que é ligada à arte, dança, expressão corporal, até a espiritualidade, que é uma coisa muito sutil também, né? E muito presente na vida do pisciano, né? Como ele é regido por Netuno, Netuno tem tudo a ver com sutilezas, tem a ver com arte, com sensibilidade e espiritualidade. Essas são marcas bem presentes no signo de peixe, geralmente, né, nas pessoas que são desse signo. Outra característica muito linda do signo de peixes é o altruísmo, né? Eles entendem que a vida ela só faz sentido se a gente ajudar os outros. Eles não veem sentido em viver uma vida que é só para eles, né? Então, se eu tenho, né, o outro também tem direito de ter. E eu não tô falando só das questões materiais, tá, gente? Peixes, como eu falei, é um signo muito ligado à parte espiritual, né? Então a questão da caridade, né, da ajuda ao próximo, é principalmente a caridade de vou ajudar as pessoas que estão passando fome, eu vou ajudar dentro de casa sempre que eu conseguir, eu vou olhar as causas, né, das pessoas que de alguma maneira podem ser excluídas da sociedade por alguma razão. Então essa parte do altruísmo e da caridade é muito presente. E como peixes tem esse lado mais espiritual, normalmente não é relacionado à religião, tá? É espiritualidade. Eles entendem que sua alma tá aqui, se você tá aqui, tem algum motivo, né? Então, que seja para evoluir. E a gente só evolui ajudando os outros. E se de repente você tá, né, se conectando, tá se reconhecendo aí em várias dessas características, mas você pode estar pensando, nossa, mas eu nem sou de peixes. Por que será que eu, né, me conecto tanto aí com essas características que a Marta tá falando? A gente sempre tem que ver, principalmente, tá? Ascendente, porque é a maneira como a gente se expressa no mundo, né, como a gente enxerga a vida. Então, pode ser que você tenha ascendente em peixes, pode ser que você tenha a lua em peixes também, não é nada improvável, porque a lua fala dos nossos sentimentos, né, de como a gente reage emocionalmente. Então, isso também pode ser um fator reconhecendo com essas características aí de peixes. E fora isso, né, como eu sempre falo, e eu acho que nunca é demais falar, né, lembrar, a gente sempre tem que ver o mapa como um todo, tá bom? Eu tô dando as características do signo, não tô falando da pessoa de peixes específico. Eu sei que a gente tem costume de achar, né? Ai, todo pisciano é assim, só que a gente tem que sempre lembrar de que a gente é o mapa inteiro, tem um monte de coisa no mapa, né? Não é simplesmente, né, a gente pegar as características e falar que a pessoa é de tal jeito, de um jeito ou de outro, né? Então, quem você tá se identificando é super normal, tá bom? Muito bem, já falamos super bem dos piscianos. Ai, que gracinhas, né? Nossa, os amores. Nem parece que tem defeito, né? Do jeito que eu falei aqui, parece que é tudo flor. Não é não, tá, gente? Agora a gente vai falar sobre o lado sombra, porque tem sombra sim, todo signo tem sombra, todas as pessoas têm sombra também. Então, vamos falar da sombra do signo de peixes. E vamos começar, né? Já que eu falei que peixe sente tudo que é dos outros, né? Ele é esponjinha, né? Ele tá sempre. Nossa, tá num ambiente, ele começa a sentir que o ambiente tá pesado. Aí tá perto da pessoa, a pessoa tá passando necessidade, ele já fica, meu Deus, eu tenho que salvar essa pessoa. E é aí a primeira sombra que a gente vai discutir. Peixes vê lá uma pessoa que tá numa situação complicada, que ela precisa de ajuda, né? Mas ele tem mania de salvador. Ele acha que ele foi o escolhido, ele foi o enviado na Terra para salvar aquela pessoa. E tem um pouquinho disso de, ai, não, deixa que eu te salvo. Sabe essa questão de, eu quero ser o herói? Tem esse lado também, se não cuidar. Gente, eu tô falando das sombras, não tô falando que a pessoa de peixes é podre, que tem todas essas sombras. Eu tô falando que são possibilidades, ok? Então, se não cuidar, tem essa questão aí de, não, pera aí que eu vou te salvar, eu vou ser o seu herói. A mania de que acha que vai salvar todo mundo, que ele é importante o suficiente para salvar aquela pessoa, que só ele vai salvar. Se ele não salvar, mais ninguém salva.
Não, porque eu fui enviado para isso. Já tem a parte da espiritualidade, eu fui enviado, eu vou te salvar. Tem que tomar cuidado com esse lado, tá? Quem é de peixes, quem tem características importantes de peixes no mapa, né? Porque senão pode ir aí por esse caminho. Outra sombra de peixes, também quem convive com peixes, quem conhece alguém de peixes, vai poder falar com bastante propriedade. Tudo distrai eles, tudo, tudo. Passou uma mosca, ele vai de lá, junto com a mosca, ele se perde completamente. Ele é muito afetado pelo ambiente externo, né? É a mesma coisa quando eles estão estudando, né? Peixes para estudar. Se tiver Mercúrio em peixes, Mercúrio fala da nossa, como a gente absorve as informações. Então, se é de peixes com Mercúrio em peixes, talvez, depende do mapa sempre, mas talvez acentue essa questão da distração, né? É complicado de focar. Por exemplo, a criança ela tá estudando e aí é literalmente como eu falei, passou uma mosca, já foi. A mosca é mais interessante. Ela começa a pensar, mas para onde vai essa mosca? De onde veio essa mosca? Será que essa mosca tem família? E aí começa, tá? E não é exagero, gente. Eu falo com conhecimento de causa. Não é exagero. A cabecinha deles vai. E depois, ó, tem que puxar de volta, porque senão fica complicado mesmo. Eles são muito distraídos. Aí, né, como eles são pessoas muito distraídas, né, eles vivem no mundinho deles, é normal sim que eles sejam melancólicos, né? A melancolia é também um traço do signo de peixes. Eles gostam de ficar sozinhos, eles gostam da solitude, né? Precisam entender que é legal a gente gostar da nossa companhia, é muito saudável isso, mas a gente se afastar de tudo não é muito saudável, né? Lógico, tem graus e graus, né, pessoal? Mas falando assim de um lado extremo, essa melancolia, essa tristeza toda, isso só faz mal para eles, né? No fim do dia. E aí, juntamente com isso, a gente pode falar do escapismo, porque não adianta, peixes é o signo mais escapista que tem. Eles escapam da realidade, né? Às vezes a realidade é muito dura para eles suportarem e aí eles escapam. Peixes tem que tomar muito cuidado também com vícios, sejam qualquer tipo de vício, tá, gente? Porque o vício ele pode ser uma válvula de escape, né? Ele pode fazer parte de uma coisa escapista mesmo. Então, não sabe lidar com a realidade, escapa através de algum vício. Também tem que tomar bastante cuidado com isso. Não tô falando que todos os piscianos têm vícios, tá? É mais um alerta mesmo pra, né, ficar de olho nisso. Que também tem a ver com a parte do vitimismo. Isso é uma coisa, assim, bem pesada de se comentar, né? Mas peixes pode ser, tá? Não tô falando que você de peixes é vítima de tudo, que você é um vitimista. Não é isso, tá, gente? Entendam o que eu tô falando. O arquétipo, a simbologia de peixes tem a parte, sim, do vitimismo e se não cuidar, pode cair por esse lado. Por quê? Porque às vezes ele não quer encarar a realidade. Lembra que eu falei que ele foge da realidade? Porque ela é dura demais? Só que ele não quer encarar a realidade, ele não quer encarar os fatos como é. Às vezes se pisa na bola, vai falar, ai não, não fui eu, mas eu fui vítima de alguém. Não tô falando de casos extremos, tá, galera? Eu tô falando de, ai, alguém fez alguma coisa pra mim, mas eu nem fiz nada pra merecer isso. Será que não fez mesmo? Porque ninguém é santo. Se a gente tá aqui na Terra, santo a gente não é, né? Então, sabe, essa questão de se fazer de vítima, tipo, eu nunca faço nada pra ninguém, todo mundo faz as coisas contra mim. Lógico que tem situações e situações. Eu acho que vocês conseguem entender o que eu tô dizendo, né? Tem que tomar cuidado pra não cair, né, nesse papel do vitimismo. Piscianos também são extremamente tímidos. Timidez nunca é bom, né, gente? Vamos falar a realidade. A timidez, ela nunca serviu pra nada na nossa vida. Muito pelo contrário, ela acaba atrasando várias coisas, né, se a gente não tomar cuidado. Então, sim, são bastante tímidos. E não é aquele, ai, tímido, que bonitinho. Não, é um tímido que atrapalha a vida. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Muitas vezes, a timidez, ela pode vir de um lugar de falta, né, de autoestima, baixa autoestima. É sempre bom trabalhar isso, né, procurar se valorizar, procurar melhorar pontos, né, que de repente você sabe que não são muito legais da sua personalidade, porque a tua autoestima vai melhorando, né? E aprender a identificar o que você tem de bom nessas qualidades também. Então, parte da timidez também, piscianos, sempre estejam atentos a isso. E por último, a sombra de peixes, que eu não vejo muita gente comentar sobre isso, né? Geralmente isso é mais relacionado a signos de terra, que é a questão da teimosia. Nossa, Marta, mas peixes teimoso? Nossa, mas eles não estão lá no mundinho deles? Eles estão lá no mundinho deles sim. Só que aí eles cismam que o sonho deles é o certo. Que o sonho deles vale a pena sim. E aí, meu filho, minha filha,
Eles teimam, eles vão atrás desse sonho e nada consegue parar eles. Se um pisciano tem um sonho que é muito forte para ele, ele vai dar um jeito de fazer acontecer. Lembra que eu falei que o sonho é a coisa mais importante da vida de um pisciano? Pois é, ele vai teimar. E aí não é persistência, tá, gente? Tem uma diferença entre persistência e teimosia. O pisciano, dependendo, ele pode teimar, não tem ninguém que faça ele mudar de ideia. Eu sei que isso não é muito comum da gente ouvir falar de peixes, né? Eu, quando aprendi, né, tava aprendendo, estudando sobre os signos também, falei, nossa, pior que não faz sentido? Faz, porque se o sonho é a coisa mais importante, se ele teimar, esquece. Teimosia também é coisa de pisciano, sim. Muito bem, já cobrimos a luz, já falamos das sombras, agora vamos de diquinhas? Vamos de dicas para aprender a lidar com toda essa informação, todo esse jeitinho pisciano. Eu acho que a coisa mais importante, uma das mais importantes, se não a mais importante para peixes, é sempre buscar ter os pés no chão. Como eu falei, eles são distraídos, né? Eles adoram fantasiar, viver no seu mundinho também, mas precisa sim lembrar que a gente tem uma realidade concreta, a gente não pode fugir, a gente deve sim sonhar sempre, mas a gente não pode viver no sonho, tem que encarar. E aí, se a gente não gosta, procurar sempre, dentro das nossas limitações, fazer algo para mudar isso, né? Mesmo que a gente ache que é pouquinho, mas às vezes o pouquinho já, ao longo do tempo, vai fazendo a diferença, né? E aí, outro ponto também que se relaciona a isso é o fato de não escapar. O problema não vai embora só porque a gente não olha para ele, né? Muito pelo contrário. Na minha opinião, quando a gente não olha para algo, aquela coisa ela vai crescendo, 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 até chegar num ponto que é muitas vezes intolerável, às vezes é um ponto que não dá para reverter ou que é muito difícil de reverter. Então, encare a realidade como ela é. Né? É difícil de encarar, peça sempre ajuda, né? Profissionais de saúde, por exemplo, estão aí para sempre ajudar a gente. E também, né, uma outra opção, não exclui, tá? Mas uma outra opção também é trazer o sonho, sim, para sua vida. Piscianos, por exemplo, gostam muito de artes, dança, música, expressão teatral, né, filmes, toda essa coisa toda. Traz isso para sua vida, traz essas coisas para te ajudar a lidar com a realidade, não como uma fuga, um escapismo, né? A questão do vitimismo que a gente comentou também, né? Não se coloca no lugar de vítima, não faça isso com você, né? O que a gente precisa é assumir os nossos erros e a gente erra bastante, né? Todo mundo erra, mas assuma os seus erros, né? Encare isso como uma oportunidade de crescimento. Peixes é bastante ligado à espiritualidade, como eu falei, então encare isso como uma evolução do teu espírito, de repente. Se é dessa forma que você assimila melhor, pense por esse lado, né? Eu errei sim, sou um ser humano, todo mundo erra, mas a partir do meu erro, eu vou conseguir crescer. E a gente só consegue mudar o que a gente enxerga, o que a gente admite. Como é que você vai crescer a partir do seu erro se você nem assume que você errou, né? Eu sei que é complicado, é muito mais fácil a gente falar do que fazer, mas é importante trazer isso à tona, né? Deixar isso claro pra gente sempre lembrar, sempre procurar pôr em prática também. Lembrando sempre que toda vez que o Sol está num signo, né? A gente fala, o Sol chegou em Peixes, o Sol está em Peixes. Todo mundo, tá? Independente do signo que você seja, todo mundo tem essas características, né, desse signo mais afloradas dentro de si. Né? Porque eu falei, lembra? Todo mundo tem os 12 signos, então essa temporada pisciana ela vai deixar a gente mais sensível, mais intuitivo também, né? Com todas as partes da sombra e da luz que eu comentei. E você que não é de peixe, você consegue identificar onde você tem essas características na sua vida? Para saber isso é só olhar a casa do seu mapa astral aonde você tem peixes, porque essa área ela vai ser iluminada, ela vai ganhar um destaque maior, né? Então, os assuntos relacionados a essa área vai estar assim, em alta para você, né? Talvez você lide mais com questões relacionadas a essa área. Então, é bem interessante, né? A gente descobrir onde a gente tem essa energia, porque aí a gente já fica preparado, já sabe mais ou menos o que vai acontecer e o que esperar, né? Para esse próximo mês da temporada pisciana. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje sobre o lado sombra e o lado luz do signo de Peixes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o joinha, por favor. Isso ajuda muito o canal. Eu agradeço sempre a todo mundo que dá o joinha, muito, muito obrigada. Ajuda bastante o canal a crescer, eu fico muito feliz com isso. Compartilha também com seu amigo que gosta de astrologia, seu amigo que é pisciano, né? Comenta aqui embaixo, né, se você conhece alguém de peixes, se você é de peixes e se identificou, né? Se tiver alguma dúvida também, só deixar nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. A gente tem vídeo novo toda segunda-feira ao meio-dia. Muito obrigada por você que assistiu o vídeo, né, até aqui. Obrigada por se inscrever, por deixar o joinha. E a gente se vê, então, na próxima segunda-feira ao meio-dia. Então, tchau!